Bom, gente, dando sequência agora nos exemplos de aplicação, né? A gente já tem todo o algoritmo para desenvolver a planificação e colocar os tracejados. Agora, mostrar um exemplo de como eu trabalhei isso em pesquisa e depois como que a gente trabalha com sólidos mais complexos, que são os que vocês vão trabalhar também no trabalho final da disciplina. Bom, primeiro a gente tinha essa sequência, né? A estrutura geral do algoritmo, que era basicamente a forma, daí o resto dele era a gente trabalhando para fazer as linhas. Qual que é a ideia? Vocês vão ter um passo anterior, né? Que é justamente criar esses objetos no Grasshopper, Rhinoceros, e depois vocês vão trabalhar com esse algoritmo. Então, muito provavelmente esse algoritmo, questão de quantidade de pilhas, de complexidade, de tamanho propriamente dito, ele vai ser até um pouco maior do que o da planificação. Então, vocês vão entrar com essa forma que vocês criaram dentro desse algoritmo que a gente criou no outro vídeo. Certo? Então, para ficar claro que esse trabalho é o final, digamos assim, e vocês vão ter um trabalho anterior. Bom, de que maneira que eu trabalhei isso, né? Na Unifax, lá em Salvador, a gente tinha uma pesquisa que a gente desenvolveu por diferentes semestres, que era a planificação de edificações históricas para a educação patrimonial. Então a gente desenvolveu diferentes modelos, diferentes tipologias de edificação e a gente trabalhava isso junto com a possibilidade de trabalhar com escolas e trabalhava com nos primeiros semestres do curso para entender a geometria e também entender um pouco mais de história. No caso específico, a gente trabalhou com outro software de planificação, o Pepacura. E a estrutura era um pouco diferente do que a gente está trabalhando, na estrutura da pesquisa em si. A gente tinha um modelo no SketchUp, a gente passava no Pepacura e depois ia para o AutoCAD para fazer texturas e aplicar logo, aplicar, né, informações específicas do projeto para depois a gente imprimir e colar e ter o objeto final. Isso gerou um artigo científico que tá aqui, que eu vou colocar o link aqui embaixo, que eu e o professor Luiz Gustavo Gonçalves Costa, a gente apresentou no SIGRAD 2014. E até hoje ele, né, sempre tem um pessoal que acaba baixando ele, porque trabalha com educação patrimonial, arquitetura, softwares, estudo de forma. Então, se vocês quiserem dar uma lida, depois uma aplicação que seria possível também através do projeto que a gente está desenvolvendo aqui. Ou seja, a gente está trabalhando criação de forma, né, e depois a materialização dessa forma, mas também vocês podem pensar no com que propósito. Aqui dentro da disciplina de CAD no processo criativo é para criação formal, para entender a forma, né, para criar a forma. Mas isso pode ter uma aplicação, né, uma outra aplicação ainda mais, que dialogue ainda mais com a sociedade. Então aqui os softwares, né, de que maneira quais softwares a gente trabalhou e que tipo de formatos de arquivo, a impressão, né, a gente fez muitos testes e até chegar numa folha que aceitasse, que ele ficasse bem estruturado e que também fosse barato e que ficasse fácil de dobrar também. E é basicamente isso, né? Se vocês quiserem, deem uma lida que tá bem bacana. Bom, vindo para o nosso Grasshopper Rhinoceros. Aqui está a estrutura do algoritmo, está a mesma coisa, e o que a gente vai fazer? Né, eu criei essa mesma forma aqui da igreja de São Francisco, que tem lá no Pelourinho de Salvador. Eu trouxe de maneira formal apenas, né? Tá faltando um frontão grande aqui na frente.
mas a gente tem esses objetos separados, que é a forma complexa. E a gente tem, né, de que pensar de que maneira que a gente pode trabalhar tudo isso. Bom, tem também aqui, né, vendo o que a gente fez, então a gente tem esse cubo que a gente pode planificar, tem essa pirâmide para planificar também, né? Observem aqui a maneira que fica. O paralelepípedo, esse daqui, depois só um tronco de pirâmide e assim por diante. Dá para criar essas formas, essas B-Reps, essas formas e automaticamente, quando a gente insere no algoritmo, ele automaticamente já faz todo o processo. A gente pode também trabalhar com sólidos do próprio plugin do Lunchbox que a gente trabalhou, né? A gente pode vir aqui, a Math, tem esses daqui, já coloquei alguns aqui, então o cubo platônico, que é o cubo né, que a gente está acostumado a trabalhar, o dodecaedro, que é aquele sólido de, deixa eu botar o preview, de 12 faces, todas elas iguais, e a gente chega nessa forma mais complexa. Então, na verdade, a gente vai ter que decompor ela e trabalhar com esse Solid Union. De que maneira que eu fiz? Deixa eu deletar aqui. Eu fui criando geometrias, geometry, e associei a geometria a um desses elementos. Então, a base do telhado, não, o corpo da igreja, o telhado, a torre, né, da lateral direita e a base da torre e o topo dela e da lateral esquerda. Então, o telhado e o corpo da igreja. Bom, a gente vai ver, vou colocar aqui Solid Union. Ele aceita as B-Reps. Se eu colocar todas elas, né, unir todas elas, a gente vai ter, vamos ver o que acontece, essa possibilidade. Ó, ele não entende, ele acaba sobressaindo, ele não entende tanto o que ele tem que fazer. O que a gente, num caso desses, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai separar. No Solid Union, eu vou separar, vou deletar aqui. Eu vou trazer só o telhado e o corpo. Na verdade, é mais tentativa e erro. A gente vai fazer, ver se consegue fazer e assim por diante. No resultado do trabalho de vocês, vocês aí vai depender de caso a caso, de como está estruturado o algoritmo para essa criação, mas vocês podem trabalhar dessa mesma maneira, de decompor ele e vai ter uma planificação separada para um elemento ou dois, três, aí vai ter que ser vão ter que ser feitos os testes para ver o que ele aceita, digamos assim. Então aqui, a partir disso, eu daria um bake nesses dois. Deixa eu esconder aqui. Opa, esse aqui não foi. E a partir disso eu exporto para DXF para o software do corte lá da máquina que a gente vai trabalhar. E assim por diante. Deixa eu deletar aqui só para mostrar para vocês o caminho que a gente vai fazer. Então volto aqui. Agora as torres. Observem que eu tenho a base da torre lá da direita e o topo da torre da direita. Deixa eu criar outro aqui. A gente vai decompondo. Então, posso ter aqui base. Eu venho aqui. Tem a torre. A gente pode ter esse problema aqui. O que pode ser? De que maneira a gente pode resolver isso? Eu vou desconectar. Eu vou colocar primeiro o topo, depois a base. Vamos ver se funciona.
também não. Pode ser, né? Isso pode acontecer, né? Os testes que a gente fez. Deixa eu ver nesse outro aqui. Então, a base é aquela lá, que está certinho aqui. E de colocar o topo. É o mesmo erro. Então, é com isso que a gente vai acabar trabalhando. Nesse caso, teria que colocar, né, só a base lá, depois só o topo da pirâmide, e depois que a gente trabalhar com a máquina de corte, a gente consegue essas dobras e essas abinhas para cortar, a gente consegue manualmente depois resolver esse problema, né? O objetivo final é ter a peça né, no mundo físico e vocês entenderem, né, esse algoritmo, como que a gente trabalha ela para tornar ela materializada, né? Essa peça que vocês estão trabalhando. Bom, depois, deixa eu colocar aqui no dodecaedro, fica mais fácil da gente ver o nosso trabalho final. Qual que vai ser o objetivo, né? A partir daqui, a gente dá o bake nas duas, né? Lembrem, a gente tem essa parte interna, tracejada. Deixa eu colocar aqui 0,5, que é o padrão, fica menorzinho. Então eu vou dar um bake aqui, aí ele já torna real, digamos assim, no Rhino, tirar o preview, e eu tenho essa parte aqui. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda ela, File, Export Selected. E depois, vou salvar aqui, e salvar em DXF. Planificação. .dxf. Ok. E depois, né, vocês vão trabalhar nesse software aqui, no Silhouette, que também que é o software da máquina. Eu vou deixar o link tanto para fazer o download, que a professora Gabi já deixou também no Classroom, e desse tutorial. No fim a gente não vai desenvolver tutorial, porque esse daqui está super bem explicado. Mas é basicamente aquele tipo de software que a gente vai determinar uma cor para corte, and you'll hear people talk about offset, and you see what happens. A pressão que a máquina propriamente dita vai fazer. I can also go back to my... Ela funcionar. Ele é bastante simples, bastante intuitivo, aí eu deixo esse tutorial também para vocês trabalharem. Certo, gente? Então, era isso. Bom trabalho. Valeu. Tchau, tchau.